Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão de nossa Mãe, Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Momento de ato de contrição. Senhor, derramai em nossos corações feridos pelo pecado, pelo ódio, pela inveja, a caridade do Espírito Santo, para que possamos permanecer firmes na fé, pois só o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Amém. Durante toda essa semana, estamos pedindo a graça da fidelidade no seguimento de Cristo. Crer em Jesus Cristo é abrir-se ao mistério da vida, é transparecer Deus e irradiar a alegria, a paz, a cordialidade, a ternura, o bem-querer e despertar nos outros o desejo de conhecer a Deus. Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de ser testemunhas fiéis do que vimos e ouvimos. Invocamos ao Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje quem nos traz a palavra é o nosso irmão Chester Vaz. Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria mais uma vez estar aqui com você no programa Vivendo a Palavra. E eu te convido neste momento a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ver duas passagens onde Jesus nos fala do reino de Deus. Nos fala desse reino que ele veio anunciar, que ele veio trazer, que ele veio colocar para que nós pudéssemos, como filhos amados do Pai, caminharmos então para que nós pudéssemos depois sermos coroados para esse reino eterno. E eu te convido a abrir a sua palavra. Pega comigo aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículos de 31 e seguintes. Nos diz assim então: em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que até os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste momento então a palavra de Deus nos leva a questionarmos como nós estamos vivendo, como nós estamos entendendo, como nós estamos vendo o reino de Deus em nossas vidas. A semente da mostarda, a menor das sementes, muito pequena. Tanto é que, outra palavra, Jesus nos fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para que uma montanha mudasse de lugar e ela mudaria.
porque é a menor das sementes e, acima de tudo, ela, como sendo a menor das sementes, ela se torna a maior das hortaliças, onde até os pássaros podem aninhar-se nela. Então ela é maior do que um pé de alface, do que um pé de couve, do que um pé de agrião. Ela é maior do que todas as hortaliças. E, acima de tudo, ela nos leva a entendermos que o reino de Deus, ele começa na sua igreja na simplicidade. E ele vai se avolumando, ele vai crescendo. E nós, como filhos, temos que estar dentro desse contexto. Nós temos que entender que as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus se fazem simples. O reino de Deus nos foi colocado de forma simples, de forma humilde, trazida por esse mestre, por esse Senhor das nossas vidas. Por isso, eu te convido para que nós possamos entender, através da palavra, que o reino de Deus já está no meio de nós. Ele já está inserido no contexto de nossas vidas. Nós é que temos que percebê-lo no meio das nossas ações, no meio das nossas atitudes, no meio do nosso convívio social. Entendemos que o reino de Deus já está aí no meio de nós, na sua simplicidade, na sua forma humilde de ser e de estar, mas que nós possamos percebê-lo, que ele é pequeno como um grão de mostarda, mas que, acima de tudo, ele tem que estar no meio de nós como que um fermento que foi lançado à massa e que vai fazer com que essa massa ela aumente, fazer com que essa massa produza, acima de tudo, tudo aquilo que precisa para que o Evangelho possa nos levar a uma transformação interior. Por isso, esse fermento na massa é a transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Aceite, meu irmão, viva como filho de Deus esse verdadeiro reino que já está e foi trazido por Jesus para o meio de nós. Que esse Evangelho, então, nos converta, nos leva a dar passos de conversão, para vivermos o reino de Deus já aqui nessa terra, no meio de nós. Fecha seus olhos, deixa com que essa palavra caia no seu coração e que produza frutos 100 por 1. Vem, Senhor, vem agora tocar os nossos corações. Pela palavra do teu Evangelho, venha nos dar a graça de, como teus filhos, vivermos o teu reino aqui de forma já renovada, restaurada e convertida para o seu amor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Chester, pela tua palavra, e que possamos nos entregar cada vez mais a Deus, porque se abrindo a Deus, obedecendo o seu chamado, é que vamos dar muitos frutos. E aquele que acha que tem e não age, mesmo que julga ter, não terá. Então, o Senhor deixa essa mensagem para nós, né? Obrigado, Chester, por essa palavra. Envie sua pergunta, sua sugestão. Queremos te ouvir, queremos que você encaminhe o seu pedido para programa vivendoapalavra@gmail.com. Hoje a nossa pergunta vem da nossa irmã, a pergunta de hoje vem da nossa irmã Carmelita, lá do setor Urias Magalhães. O que nos ensina as bem-aventuranças? Essa é a sua pergunta. O que nos ensina as bem-aventuranças? Dona Carmelita, as bem-aventuranças nos ensina o fim último do qual Deus nos chama, que é para o seu reino. Tendo sempre a visão de Deus e, a partir da natureza divina, da vida eterna, da filiação, nos convida para um repouso em Deus. Enfim, as bem-aventuranças nos coloca diante de escolhas decisivas em relação aos bens terrenos e purifica o nosso coração para que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas. A fonte é o Catecismo da Igreja Católica, número 1718. Rezemos com São Tiago. Senhor Jesus, ao meditar sobre o apóstolo São Tiago, fico a pensar na juventude. Tocai o coração da juventude, tão cheia de vida e com tantos valores, mas que, às vezes, é seduzida pela maldade do mundo, dos que vivem sem Deus. Ajudai a ser livres e felizes de todos os jovens, e especialmente os de nossa família. Amém. Porque todos nós podemos e devemos ser santos.
Hoje a nossa história vai se reportar um texto do Evangelho. Jesus conta essa parábola. Disse que um homem muito rico ia sair de viagem e pegou talentos, uma quantia em dinheiro, 5 talentos e deu a um homem. Chamou outro e lhe deu 2. E chamou um terceiro e lhe deu 1 talento. E foi em viagem. Depois de ficar muito tempo fora, voltou e chamou de 5 talentos e disse: e aí, eu te dei 5 talentos, o que você fez? Ah, senhor, eu negociei aqui, está mais 5 talentos. O senhor disse: muito bem, agora eu vou te dar o governo de 5 cidades. Chamou o outro, que tinha recebido 2 talentos, e aí, o que você fez? Ah, senhor, está aqui os 2 talentos, e eu apliquei e ganhei mais 2 talentos, está aqui 4 talentos. Muito bem, eu vou te dar o governo de mais 2 cidades. Chamou o terceiro, que tinha recebido só 1 talento. Ele diz: ah, senhor, está aqui o seu talento de volta. O que você fez? Não, eu fiquei com medo de perder, enterrei esse talento, guardei e não coloquei em prática. Ele disse: servo mau e preguiçoso. Eu te dei o talento porque você não pôs nem no banco, não aplicou para me trazer resultados. Assim, seja tirado desse o talento e dá àquele que tem 5 talentos, porque esse servo é mau e preguiçoso. Fica aí, irmão, para nós essa mensagem. Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus nos dá. O amor, a alegria, a paz, o bem. Colocando isso em prática, certamente vai se multiplicar. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós não enterremos os nossos dons, mas os exercitemos, porque na medida em que o exercitamos, as coisas se multiplicam. Então aquele que tem, terá em abundância, como disse a pregação de hoje. E aquele que não tem, será tirado até aquilo que imagina que tem. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.